Fala Leandro Silva. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Fala Leandro Silva aqui no YouTube. Aliás, eu queria já aproveitar aqui nesse início e pedir você duas questões muito importantes. Primeiro, para você se inscrever no nosso canal. Ajude a gente a aumentar o número de pessoas que acompanham frequentemente aqui as nossas entrevistas. Se você gosta dos conteúdos aqui apresentados, se inscreva agora. E aliás, o segundo pedido é que você também acione o sininho, para que toda vez que nós estivermos aqui ao vivo no ar, você receba, na verdade, a notificação do YouTube que a gente tem novo conteúdo para que você possa acompanhar. Portanto, obrigado pela companhia, pela audiência e nos ajude a compartilhar ainda mais informações de qualidade da nossa cidade e também da nossa região. Seja bem-vindo. Tá certo então! A gente começa mais um podcast Fala Leandro Silva, hoje recebendo ele que tem 30 anos, é ali da Grande Japuíba, na verdade já nutricionista há um bom tempo, começou a treinar, a malhar muito novo, tem quase 15 anos e é muito conhecido no meio dos marombeiros da cidade. Converso hoje com meu amigo Matheus Galac, o Matheus Freitas, né? Claro que o Galac todo mundo sabe quem é, mas está aqui participando com a gente. Obrigado pela presença aqui, Matheus. Ô, Leandro, eu que agradeço a oportunidade de estar me cedendo esse espaço para mais uma vez estar falando um pouco, né, sobre a questão relacionada à nutrição, questões relacionadas à atividade física. É sempre bom estar podendo propagar essas informações para a galera aí. Bom, por que Galac, cara? Na verdade, essa é uma grande dúvida até então, né? O seu nome, enfim, é Matheus Freitas. Pois é. Mas aí começou um tal de Galac, todo mundo chamar e ficou. Como é que foi isso? Começou mais ou menos uns 10 anos atrás. Ah, é? Porque muito antes de eu atuar como nutricionista, eu já estava inserido no meio, né? E foi um dia, numa academia que eu treinava, e junto com os amigos, e aí estava muito seco, perto de preparação, o abdômen definido, o pessoal ficou brincando comigo, pô, seu abdômen tá definido, parece uma barra de chocolate e tudo mais, e aí um amigo foi e falou, não, de chocolate, mas tem que ser chocolate branco, é Galac. Aí ficou, e todo mundo começou a me chamar de Galac, e aí já tem, vamos lá, mais de 10 anos que a galera me chama assim. Na verdade, quando o pessoal fala Matheus Freitas, pouca gente sabe quem é. Agora, se falar o Galac, já virou uma referência. Sim. Virou um nome, como é que eu posso dizer? Um nome artístico, Pois né, é. Matheus? Às vezes se fala o primeiro nome igual Matheus, mas tem muito Matheus. Aí se fala Galac, o pessoal já associa comigo. Bom, você já, na verdade, competiu por muito tempo, participou de várias competições e tal. Hoje você treina, você acaba ajudando também aqueles atletas que enfim, estão disputando, enfim, estão iniciando aí essa jornada. Como é que surgiu a vontade de competir, né? E por que não compete mais? Então, assim, hoje, vamos por partes, né? Surgiu a vontade de competir indo ver e assistir um amigo competir. Sim. E aí nós reunimos e tudo mais em 2012. Eu fui ver um amigo competir, fui no campeonato de estreantes, olhei, gostei bastante da competição, já treinava na época, falei, pô, legal, acho que dá para eu iniciar. E aí em 2013 eu iniciei nas competições, mas surgiu assim, de você já gostar do que você faz, tá ali treinando, tá fazendo as coisas gostando, e aí você ir e assistir um amigo já foi me cativando e eu acabei indo e gostando, e aí com tudo a musculação veio crescendo muito ao longo desses anos, as questões relacionadas à nutrição, e aproveitei também, já busquei fazer um curso ou me especializar numa área que trabalhasse em conjunto com o que eu gostasse, né? E acabou ficando. A nutrição. Aí... Exatamente. E parou de competir, ou Galac? Então, a última vez que eu competi foi ano passado, em agosto, acabei ganhando. Mas hoje, é igual você falou, em questões de ajudar outros meninos, ajudar os atletas, acho que a minha demanda fica meio dividida. Até porque essas questões de atuar na nutrição clínica no dia a dia ali também me cativa bastante. Sim. Então é uma coisa que eu gosto tanto quanto o esporte. De estar ali, de auxiliar as pessoas no tratamento, de poder ajudar as pessoas a mudarem de vida. E a competição tem todo um tratamento, quer dizer, um treinamento antes, um preparo antecipado justamente. Que não sei se seria compatível com a sua agenda exausta, enfim, profissional. Né? Precisa daquela
Alimentação regrada, os horários Sim. regrados, um descanso adequado, às vezes 2 ou 3 sessões de treino, e hoje a rotina é bem mais corrida do que era antes. E de repente eu ainda consigo, vamos botar, competir através dos meninos. De Aham. repente o menino tá ali, a minha sensação é como se fosse eu que também estivesse. Então a Aham. emoção também é a mesma. Até um pouco mais difícil, porque às vezes você quer que o atleta performe de uma forma e você sabe que ele precisa fazer, mas você tá ali embaixo, você não consegue fazer, torcendo, né? Mas é legal pra caramba. Pois é até uma dúvida mesmo, né? A gente que não é do ramo, enfim, desse tipo de competição, o esporte em si, na verdade não é só então ter um físico arrumado, quer dizer, você Não. além do físico tem que também ter a performance no palco, seria isso? Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, para o físico ficar pronto, isso serve para questões relacionadas a extremo de nível competitivo, mas até a pessoa que quer ter um bom físico no dia a dia. Não é só a questão para o cara performar bem no palco, ele precisa estar se alimentando bem, precisa estar descansando bem, ter bons hábitos, ter um treinamento ajustado. Então, são vários fatores que fazem com que o atleta performe bem no dia. Não é uma coisa ou outra. Então, assim, para o atleta estar bem no dia, ele vai depender de todos os outros fatores que estão relacionados a isso que eu falei, entendeu? Agora, o Matheus, quando se fala, enfim, fisiculturismo, né, as pessoas associam muito a uso, enfim, vamos botar da popular bomba, né, quer dizer, Esteroides. usa muito anabolizante, aquela coisa toda. E a gente tem relatos, uma vez ou outra, de fisiculturista que às vezes morre. A gente tem visto aí na Sim, rede social muitos infartando e tal. sim, sim, Como é que sim. você avalia isso? Como é que você lida com isso? É um esporte de alto rendimento, ele querendo ou não, ele acaba sendo muito extremo. E o fisiculturismo, às vezes, no geral, hoje em dia já tem muitas competições de natural. Por isso que eu falei que propagou bastante, são atletas naturais e tudo mais, mas nos eventos principais e maiores, tanto a nível profissional quanto os amadores que estão buscando virar profissionais, querendo ou não, acabam entrando essa questão dos recursos ergogênicos ali também. Só que essas questões do infarto é uma série de coisas que estão associadas a isso. Não posso afirmar, mas o atleta de alto rendimento ele precisa ter todo um cuidado Uhum. mais delicado. E é isso que eu bato na tecla de todo mundo, inclusive da pessoa que só quer estética. Tem que Eu ir no preciso, médico, tem que ir no não, cardiologista, fazer o precisa ir no cardio, acompanhamento, né? precisa fazer os exames de rotina periódico, precisa fazer O cara não toda sabe nem uma como é que tá a análise. taxa dele, né? As Exatamente, taxas, na verdade, né? exatamente. E aí alinhar como que são essas questões, porque querendo ou não, o coração também é um músculo. Sim. Então o uso exacerbado de repente de estimulante, o uso excessivo de diuréticos, que aí nem entram nessas questões relacionadas a esteroides, mas que são muito agressivos também. Então tem que ter todo um cuidado com todas essas questões e tem que estar sempre monitorando da melhor maneira possível, porque o atleta ele tem que buscar uma longevidade na carreira e não ser extremista demais a ponto de sacrificar a saúde dele para de repente performar bem em um ano. É Sim. muito mais fácil ele ter mais cautela, cuidar de todas essas questões e de repente ficar aí 10, 15 anos performando bem. Igual a gente vê muitos atletas também mais velhos, com 50, 60 anos, que competem às vezes desde os 25, 30. Estão muito bem, porque esses atletas que têm uma longevidade maior no esporte são os que mais se cuidam ali no dia a dia. Então tem que ter um cuidado. Se não, uma pessoa comum já tem que ter, um atleta que é a nível extremo, qualquer esporte de alto rendimento ele é extremo, Sim. tem que ter ainda mais, entendeu? Bom, estou conversando com o Matheus Galacchia, que é o nosso nutricionista, né? O Matheus Freitas. Enfim, estamos falando de vida saudável. A gente enveredou por esse caminho agora, enfim, das competições, dos fisiculturistas, que é um tema que tem crescido bastante, né? Aqui em Angra você tem vários alunos, vários atletas, vários pacientes, vamos dizer assim, né? Sim, Já tem, enfim, quem você poderia citar? Além do Dr. Clayton, né, que é um tem o deles, Dr. né? Clayton, tem o Anderson O Vilela, Anderson Vilela, grande tem Vilela. o William, que está na mTOR agora, tem o Mike, Uhum. Da onde tem são? O o William William da Nova é da Angra. Nova Angra.
Conterrâneo. O Mike do Belém, Aham. tem o Ítalo, que também é da Nova Angra. O Sim, Ítalo você conhece, o né? Ítalo é Tem conterrâneo. alguns- tem Também está alguns competindo o Ítalo. Tem, foi agora nos Estreantes em março, tem pouco tempo, Aham. entendeu? Então, a Competindo, galera tá cada vez assim, se interessando mais pelo esporte, né? com certeza, sim. E mesmo a galera, às vezes, que não compete, tem acompanha o esporte, ou pelo menos tem buscado o estilo de vida mais saudável, que é fazer atividade física, Uhum. se alimentar melhor pós-pandemia, principalmente. Você vê hoje, em relação a anos atrás, muito mais idosos praticando, muito mais gente com sobrepeso praticando, muito mais gente buscando também melhorar a saúde e a qualidade de vida. Bom, e é sobre isso que a gente vai entrar agora nesse tema. Quer dizer, atividade física é fundamental, a gente já consegue ter uma dimensão, e os dados mostram isso, os estudos mostram que a atividade física ela é boa para quem está com algum problema, enfim, como câncer, né? Sim, e outras sim, doenças, sim, isso cientificamente já comprovado. Até E sem falar que você pode também, enfim, se proteger prevenindo outras doenças, com né? certeza. Agora, a questão, a atividade física mais a alimentação sendo ali balanceada, você unindo as duas coisas, é o combo perfeito. É né? o como perfeito. Porque assim, eu falo muito isso no dia a dia. Porque para você conseguir visualizar e para todo mundo poder ter uma percepção melhorada em relação a isso. Se você tem um excelente treinamento e você é um paciente que busca emagrecimento, e eu tenho um excelente treinamento, mas eu não como a quantidade calórica correta, perdão. Sim. Ou seja, eu quero emagrecer, eu capricho na atividade física, mas chego em casa eu como mais calorias que eu gastei na atividade. Eu não vou conseguir. Uhum. Assim como, se eu quero ganhar massa muscular, eu vou lá e dou um super treino, mas chego em casa e não como a quantidade suficiente, eu também não vou conseguir construir como eu poderia. Sim. Então, a alimentação meio que faz o meio de campo ali. Para você ter uma melhor performance do treino e ter uma melhor resposta do treino, é totalmente necessário você ter uma boa alimentação. Agora, geralmente, a gente consome sem dieta e tal, no dia a dia, mais ou menos quantas calorias dia, hein, Matheus? Assim, Aí depende de metabolismo para metabolismo. Então, Aham. depende. Essa questão que você falou é muito relacionada à taxa metabólica. A taxa metabólica vai ser individual. Por isso que muita gente fala que dieta é individual. Porque você tem uma altura, você tem um peso, você tem uma idade, você tem uma quantidade de massa muscular e de gordura corporal. Sua taxa metabólica vai ser uma. De repente pega alguém com as suas características, da mesma altura, com mais peso e menos massa magra, e com a vida ativa menor, a taxa metabólica vai ser mais baixa. Ou alguém da sua altura com muito mais massa muscular e menos gordura, a taxa metabólica vai ser até mais alta do que a sua. Então isso é uma coisa que é individual, isso vai de pessoa para pessoa. Então por isso que a gente fala que cada pessoa tem uma dieta específica relacionada a cada taxa metabólica basal ali. eu tenho percebido que cada vez mais jovens aí em cima disso têm se preocupado Sim, com a sim. estética, com a vida saudável. Algumas pessoas, claro, se preocupando apenas com shape por verão, Verdade. outras pensando lá na frente já, passado do mais 30, né? Como Verdade. hoje é muito comentado. Mas eu vejo que há um grande problema, não sei se isso interfere, eu queria perguntar a você, a questão do consumo do álcool, quer dizer, o cara quer encher a cara, o cara Chegou quer... a galera que bota shape pro verão e o gosta cara- muito de beber no o final de cara semana. quer treinar e quer ali consumir o álcool e tal. E aí eu te pergunto, atrapalha, isso tem alguma interferência na preparação do shape e tal, além da questão da saúde em si, mas eu vou mirar na questão Estética. estética, né? Sim. O shape do cara. Se eu beber todo final de semana e tal, enfim, pode me prejudicar? São perguntas que são muito... que eu respondo meio que diariamente, né? Então, assim, o álcool, dependendo do quanto você ingere ali no final de semana, eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque é uma coisa que faz com que o próprio paciente consiga visualizar até que ponto, ou ponto específico que ele às vezes está errando ali no plano alimentar. Porque às vezes a pessoa, vamos botar um exemplo, Leandro, você é um paciente que tem uma quantidade de massa magra boa, mas você precisa dar aquela secadinha, você precisa dar uma enxugada no físico, e
E para isso, o que a gente tem que fazer? Fazer uma dieta equilibrada, uma quantidade de proteína alta para a gente conseguir fazer a manutenção dessa massa magra aí, ou dependendo de como for seu treino, até conseguir elevar ela um pouquinho e ao mesmo tempo fazer um déficit calórico para você, para a gente conseguir ver esse percentual descer, para você ver o físico mais encaixado ali. E aí, vamos lá, para isso a gente faz um déficitzinho básico, para você fazer uma analogia. E aí a gente faz um déficit calórico ali de 400 calorias dia. Uma coisa bem simples, bem pequena, porque o seu físico já está, bem dizer, pré-encaixado. Uhum. E aí, de segunda a sexta, você economiza ali 2.000 calorias. Olha. Pô, legal. Até então, tá bem dentro do que está proposto, nós vamos ter um ótimo resultado. Aí chega aquela janela ali do final de semana, né? Aquele portal que abre, chegou no sábado, vou parar com meus amigos. Meteu o pé na jaca. Vou beber uma cervejinha, vou fazer alguma coisa, e aí beleza. O cara vai parar, ele vai tomar uma latinha, de repente vai tomar uma long neck, e aí vamos botar ali, ele toma 10 cervejinhas. Só que, dependendo da cerveja, vai ter em torno de 150, 200 calorias ali. As 10 que ele tomou, soma aí, 200 vezes 10. Caramba. 2.000. As 2.000 que ele economizou, ele já botou para dentro ali no momento. Ou seja, já equilibrou a balança. Só que aí, como é que é esse ambiente quando o cara, às vezes, está fazendo uso da bebida alcoólica? De repente vem um petisco, vem uma coisa ou outra, então ele acaba levando essa caloria muito mais acima do que deveria. E aí o que acontece? O cara acaba visualizando assim, caramba, mas eu não comi tanto, por que meu peso não está descendo? Mas de repente a ingestão calórica que ele teve foi muito alta. E realmente isso aí vai atrapalhar o resultado final, porque além da questão calórica, o álcool inibe uma das principais vias metabólicas. O excesso do álcool vai inibir a emitória. A emitória é uma via anabólica que a gente tem, que é responsável pela construção de massa magra e a perda de gordura. Ou seja, só de inibir a via, a gente já está indo contra o que a gente quer. E aí a gente bota toda a caloria que a gente economizou na semana, acaba afetando o resultado todo final. Quer dizer, todo o trabalho que eu tive a semana inteira, aquele sacrifício de ter, Exatamente. sabe, a seguir aquela dieta à risca, aí no final de semana meti o pé na jaca. E sem com que a pessoa tenha a percepção de que, caraca, eu não tô comendo exagerado, por que será que não tô conseguindo progredir? E aí é muito por causa dessas questões, dessas calorias que acabam passando despercebidas. Bom, a galera do estúdio mandou perguntar, uma pergunta deles, não é minha não, hein? Essa questão de testosterona, quer dizer, o cara às vezes não está funcionando muito bem e tal, aquela coisa toda. Ele não quer ir no médico, ele não quer, na verdade, muitas das vezes, assim, ainda não está na hora de eu procurar um profissional médico para tentar resolver esse problema. Existe, na verdade, alimentos que podem ajudar a minha rapaziada aqui do nosso estúdio? Existe. Então, na verdade, não só a questão alimentar, mas a testosterona, na verdade, conforme nós formos conduzindo, ou seja, nossos hábitos, às vezes, impactam nessas questões também. Quer dizer, além da alimentação, também os hábitos, né? Também, assim, a pessoa que trabalha pra caramba, o cara tira muita foto o tempo todo, pô, só vive na festinha cheia de salgadinho, refrigerante. Isso aí, é fast food, é bebida alcoólica, dorme pouco tempo, a testosterona vai cair. Naturalmente vai baixar. E aí o cara que ele faz atividade física, ele se alimenta bem, tem uma gestão bacana de proteínas, de carnes magras, tem uma seleção alimentar ali legal, com oleaginosas, se cuida, vamos colocar. Então a tendência é que esse cara tenha uma testosterona maior do que o cara que de repente não se cuida tão bem. Então, assim, além da questão dos alimentos, carnes magras, proteínas, oleaginosas como castanhas, algumas compostos naturais ali que já são comprovados também, por exemplo, alguns que a gente acha até nessas casas de a granel, por exemplo, triblos, maca peruana. Isso, que eu ia te perguntar, esses suplementos ajudam? Sim, long jack, são alguns percussores, alguns compostos que auxiliam também, mas eles em si, eles ajudam a melhorar a produção natural. Mas para isso ficar totalmente melhorado, a gente precisa dos bons hábitos também. Não adianta o cara beber, comer mal, não descansar e querer tomar um tribos a maca. Acho que vai resolver. O cara precisa se alimentar bem, fazer atividade, descansar legal, e aí sim, de repente, fazer uma suplementaçãozinha dessa, é muito provável que ele melhore esse nível de texto. Esse é um mundo perfeito, né? O que a gente gostaria, só que às vezes o tempo fica escasso e a pessoa precisa tentar se reequilibrar, né? Quer dizer, aí, o seu tempo, a sua alimentação, a sua prática, exatamente, enfim, diária, né? Galac, uma outra questão importante colocar
é que muita gente se preocupa também com emagrecimento. Quer dizer, além da estética no sentido de ter o shape, né, para o verão, vamos falar assim, de uma forma muito popular, tem gente que, às vezes, acaba indo olhando para a alimentação ou para a atividade física e tal, com esse objetivo, emagrecer. Agora também tem um tal de Ozempic, acho que Ozempic. é isso. Ozempic, é isso. Esse Ozempic, na verdade, as pessoas estão, muitas das vezes, utilizando, quer dizer, recorrendo a ele para perder peso. Como é que você, enquanto nutricionista, vê essa prática, esse método, né? São os remédios modernos, né? Hoje está muito em alta. Tanto são semaglutida, né? Ozempic, Mounjaro, esses medicamentos aí. Mas o Ozempic em si, ele é agonista de GLP-1. Hormônio que é secretado ali na questão gastrointestinal e tudo mais, ou seja, ele foi meio que feito para diabetes tipo 2, mas quando estudaram mais a fundo, viram que também ele é muito eficiente para o emagrecimento. Além dele reduzir o apetite, ele promove uma maior sensação de saciedade por ele ser um agonista do GLP-1, igual eu falei, né? Então, com isso, a pessoa estando mais saciada e tendo menos apetite, ela vai conseguir comer menos. Se ela já fizer uma atividade, vai ser melhor ainda para conseguir atingir o emagrecimento. Então, de fato, ele vai ser eficiente para o emagrecimento, mas tem várias questões que as pessoas precisam ter cuidado, porque não é só parar de comer, e sim a qualidade de tudo que você come. Por exemplo, a pessoa toma o Ozempic, ela não vai comer nada, não tem uma dieta de qualidade, ela vai perder gordura, mas ela vai perder massa magra também. Entendi. Então, quando a pessoa faz o uso do Ozempic, mas ela de repente faz uma atividade que é poupadora, por exemplo, musculação, ou alguma atividade que ela consiga ativar a musculatura dela e consegue comer uma quantidade de proteína, ter uma dieta equilibrada, ela consegue direcionar essa queima mais para a questão da gordura e, consequentemente, ter mais eficiência no tratamento. Então, para a pessoa que quer fazer o uso do Ozempic com mais qualidade, é importante que, de repente, ela procure fazer uma musculação, de repente, ela procure ter uma dieta com a quantidade de proteína ajustada para que nesse emagrecimento, ela não perca massa muscular também. Porque quando a gente perde gordura e perde massa magra, a gente perde capacidade metabólica. E aí, perdendo capacidade metabólica, uma hora, de repente, a gente vai ter que tirar essa caneta. E aí, como é que vai ser para ter o reganho ou não ter o reganho? É muito mais provável a pessoa que não faz todas essas questões ajustadas ter o reganho do que a pessoa que utiliza, faz a musculação, se alimenta bem e consegue poupar bastante massa magra porque ela continua com a taxa metabólica dela ali bem melhor do que a pessoa que acabou perdendo gordura e perdendo massa magra também. Muito bem. Bom, esse tema é um tema sempre muito, muito vasto, né? A questão da vida saudável, da alimentação, enfim. As pessoas estão recorrendo muito à atividade física também para melhorar a qualidade de vida. E uma questão que me preocupa muito é que frequentemente, né, você vê em várias cidades do Brasil, o poder público tentou implantar, com a intenção talvez de incentivar as pessoas na prática esportiva, as academias ao ar livre. Sim. Só que a grande maior parte das academias ao ar livre fica um elefante branco, porque fica lá parado, muitas das vezes as pessoas não têm orientação profissional para utilizar e o poder público acaba com aquela ideia, não, vamos botar a academia ao ar livre e vamos deixar lá, alguém vai utilizar, e não utiliza. O grande segredo disso, talvez, era, além da academia ao ar livre, você também colocar um profissional. Um professor de educação física, um nutricionista para acompanhar. Eu acho que fica aqui uma questão... orientar, né? Exato. Eu acho que fica uma sugestão. Outra questão também, eu vejo que as academias têm um papel social fundamental. A grande verdade é essa. A gente que recorre a uma academia quer melhorar a qualidade de vida, quer cuidar da sua saúde. E aí, uma questão que eu queria aqui apresentar, o Solidariedade, partido que a gente faz parte, vai provocar o Poder Executivo Municipal que dê a isenção fiscal, a isenção de IPTU para as academias do município de Angra dos Reis, que de repente se enquadrem ali, enfim, em alguma cota para o idoso, na questão social e tal, mas que a academia da cidade possa ter isenção de IPTU
para que, evidentemente, você tenha o barateamento dessa atividade física, quer dizer, ofertar uma atividade física com um preço melhor para as pessoas e incentivar que mais cidadão possa utilizar essa ferramenta para cuidar da sua vida, para cuidar da sua saúde. Fica aqui uma dica importante, uma sugestão importante ao Poder Público Municipal e eu espero que, sinceramente, a Prefeitura avalie as academias não só como uma questão meramente comercial, né? Mas ela ultrapassa isso, quer dizer, você está ali evitando que o SUS possa ter pacientes com grave, enfim, com várias comorbidades no futuro, você pode economizar na questão enfim, da saúde pública, economizar dinheiro público, você tem que tratar na prevenção. E eu acho que a gente precisa incentivar. Eu postei uma coisa sobre isso recente, porque hoje em dia, até a questão dos acessos aos alimentos básicos influenciam na questão de saúde lá na frente. E a facilidade de certos alimentos também. Então, eu fiz um curso recente que me mostrava o gráfico relacionado à obesidade da população mundial. E até 1994 vinha uma linha reta. De 94 a 95 para 2025 a linha só. Ela não vem fazendo aquela leve inclinação subindo, não, ela aponta para cima e vai. E isso são relacionados a questões de maus hábitos alimentares. Hoje, quando a pessoa se alimenta mal, você aumenta futuramente no SUS pessoas com câncer, pessoas com diabetes, pessoas cardíacas, pessoas hipertensas, pessoas com diversas comorbidades relacionadas a maus hábitos alimentares. Então, quando a gente consegue conscientizar as pessoas de que ela precisa fazer uma atividade física, ela precisa se alimentar com mais qualidade e dar essa condição para as pessoas, lá na frente a gente evita que tenha essa quantidade toda de pessoas doentes e com problemas relacionados à alimentação. Mas é preciso então, baratear, isso é um fato. É preciso baratear esse acesso. Né? Exatamente. E todo mundo tem aí R$80, R$90 mensais, que é o mínimo aí o valor de uma academia na cidade, para pagar. Imagina a pessoa que vive de Bolsa Família, a mãe que muitas das vezes pai de família que tem muitos filhos. Não vai conseguir fazer uma atividade física, mesmo que seja aí 3 vezes na semana. Então, um pouco se alimentar com qualidade também. Não é? Então, eu acho que a gente precisa tentar fazer aí as duas coisas, quer dizer, existem programas sociais que ajudam muito na questão da alimentação, na que as pessoas possam ter a condição mínima de se alimentar. Eu acho muito importante essa divisão de renda, divisão de riqueza de um país, mas além disso também, aí voltando na questão da vida saudável, eu acho que quando você pensa em criar mecanismos para que a pessoa também possa se cuidar, quer dizer, a pessoa possa praticar esporte. Você evita problemas relacionados à saúde lá na frente. Consequentemente, você acaba economizando. É isso aí. Galaco, queria te agradecer, o tempo aqui é curto, você tem atendimentos para fazer, a gente tem aqui muitos assuntos e eu queria até já te convidar para outros bate-papos, né, no nosso podcast, mas acho que a ideia justamente é essa, a gente falar um pouco desse assunto que está em voga, quer dizer, cresce cada vez mais. E a gente precisa pegar essa rapaziada nova, como você que está aí, né, enfim, cuidando dos nossos atletas, mas também cuidando lá do paciente que está com comorbidade e tal, e que quer ter uma qualidade de vida melhor, quer se prevenir de doenças piores no futuro. Então é importante esse bate-papo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço estar poder falar um pouco da minha área aí. Através disso eu consigo também conscientizar muitas pessoas, eu consigo agregar com muitas vidas, né? Porque a partir do momento que a gente conscientiza, ensina as pessoas o que elas devem fazer ou como elas podem conduzir a vida delas de maneira melhor relacionada a essas questões, eu acredito que isso aqui, que esse nosso bate-papo vai ajudar muita gente ainda. Qual é o zap de contato do Galac? É 999 44 6725. 6725. 999 44 6725. Pode agendar sua consulta nesse telefone. Esse é o meu pessoal. Sim. E aí, através dele, eu dou suporte para os pacientes. Então, a pessoa não vai lá, só faz aquela consulta, eu não vou ser aquele nutricionista chegar e falar, mal olhar para o paciente e falar aqui, ó, faz isso, daqui a tanto tempo você volta e a gente vê. Não. Então, além de tudo, eu faço o acompanhamento nutricional. Então, esse é o WhatsApp do acompanhamento nutricional. Nós temos o WhatsApp específico do agendamento também. Okay. Mas... falando aqui, consegue o primeiro atendimento. Isso aí, né? Já consigo direcionar. 999 44 6725. Isso aí.
Conversei hoje com o nutricionista Matheus Galak, aqui no nosso podcast Fala Leandro Silva. Tá certo então! Obrigado pela audiência. Você gostou do conteúdo? Então se você gostou, acione o sininho aqui e acompanhe a gente para você ter mais informações e receber notificação dos próximos programas. Falar nisso, também se inscreva na nossa página para você ajudar a gente a multiplicar o número de parceiros. Obrigado pelo carinho. Aproveite para assistir o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier.